Ok, vamos dar continuidade ao nosso curso de eletromagnetismo. Então, no vídeo anterior, né, a gente resolveu esse exemplo da carga pontual acima de um condutor, né? E aí, a gente tinha que, obviamente, que esse problema é um problema de Dirichlet, né? Aqui, eu sei que é o potencial em cima desse condutor, né? E a gente sabe que a função de Green para uma equação não homogênea, ela é a função de Green sem condutores, né? Para um espaço livre sem condutores, mais uma função harmônica. Então a gente impôs a condição, depois impôs uma certa condição que a gente precisa ter, né, na fronteira, e a partir dessa condição a gente chegou nas possíveis soluções, né, nas possíveis soluções para o domínio inteiro, né, e aí a partir disso a gente descartou uma que daria uma função de Green identicamente nula, o que não pode ocorrer, senão a gente não teria solução particular. Como a solução particular tem que existir, porque a função ela é não homogênea, então significa que eu tenho que a gente teve que descartar essa solução. Então só sobrou essa solução aqui, né? Então a única solução que a gente chegou, vou marcar esses resultados. Esse resultado aqui interessa. E com isso a gente chega nessa função de Green aqui. Então aqui é outro resultado mais importante, né? E finalmente a gente chega que a equação que envolve essa função harmônica auxiliar é essa daqui. Então esses são os três resultados mais importantes que a gente encontrou para esse problema, né? Que a gente resolveu antes pelo método das imagens. Aqui eu estava vendo um negócio feio, né? Eu já ajeitei aqui. Eu até botei lá na errata, né? Coloquei aqui presença, não sei, ficou parecendo um S aí, né? Ajeitei para ficar um cedilha certinho. Ok, mas as coisas acontecem. Está escrevendo aqui concentrado na resolução. Ok, e aí a gente... Uma coisa que a gente precisa falar é quem é a fronteira, né? Então, na verdade, essa fronteira pensa aqui num cubo. Ficou muito feio isso aqui. Eu vou fazer usando esse corretor de traço aqui. Então imagina que eu tenho isso aqui, que eu vou copiar e colar. Eu vou arrastar isso para cá. E aí a gente tem isso aqui, isso aqui, isso aqui. De novo, tenho isso, tenho isso, tenho isso. Tenho isso, tenho isso aqui. Não quer ir pro lado certo, tá? Rebelde aqui. E aqui. Também tá rebelde. Nunca tinha acontecido isso. Ok. Esse traço aqui eu não enxergo, né? Aqui eu quero apagar, na verdade. Eu vou desenhar esse aqui para eu poder apagar. Opa, esqueci de colocar aqui tracejado. Agora sim eu posso apagar. Então, aí aqui eu tenho o eixo X, aqui eu tenho o eixo Y, né? E aqui eu tenho o eixo Z.
Aqui eu tenho o plano, né? Nessa parte de baixo aqui é o plano. Então, falando de maneira mais rigorosa, a superfície S é tudo isso aqui, né? Só que eu só tenho o condutor aqui. Isso significa que o condutor aqui está lá no infinito, né? Ou menos infinito do Y, né? O daqui, essa parede aqui, está lá no mais infinito do Y. Essa parte de cima é como se essa parede aqui condutora é uma parede condutora lá no infinito. Então essa caixa é a superfície S. Lá atrás é como também vai lá para menos infinito do X. Menos infinito do X, né? E aqui para frente, essa parede da frente vai para mais infinito do X. Isso significa que a única condição que eu tenho mesmo é essa aqui, né? As outras vão estar lá no infinito. Então, na prática, o S, né? Embora rigorosamente, a fronteira, o contorno S, né? O contorno S são as paredes da caixa, né? A fronteira, né? Ou seja, as paredes da caixa S seja o conjunto das paredes da caixa que contém a carga, o que vai acontecer? Como contém a carga, e aí como todas as paredes, exceto Z' igual a zero, a gente vai usar Z', tá? Lembra que a gente pode usar Z' ou Z, né? Todas as paredes, exceto Z' igual a zero, estão no infinito. Estão no infinito. Como todas as paredes estão no infinito, podemos, na prática, considerar S como Z' igual a zero. Ok? Então, essa aí que vai ser a fronteira, né? Só o Z' igual a zero. Os outros estão lá no infinito, né? Isso aí é só um detalhezinho, né? Só para um comentário, né? Ok. E aí agora a gente vai para a solução. O que a gente queria do começo, né? É solucionar o problema de Dirichlet. Então, vamos pegar aqui a solução, essa aqui, ó. A solução geral para Z maior do que zero, né? Então, vou colocar aqui, ó.
Ok? Então, isso porque ele é um problema de Dirichlet, né? Solução geral é essa aqui porque ele é um problema de Dirichlet. Agora, né, aqui inclusive faltou GD, né? GD, tem que ser aqui de Dirichlet. Então, a solução geral, né, do problema de Dirichlet para z maior do que zero é esse aqui. Ok, só que para resolver isso, eu vou antes precisar ter isso aqui, né? E quem é isso daqui? A gente tem que a derivada de GD, né, com relação a N, é igual a vetor normal escalar nabla de GD. Ok. Só que quem é o N? Aí a gente aqui vai entrar essa questão importante, né? Quando você tem o N, esse N ele sempre aponta para fora dessa região aqui de integração, né? Então, na lei de Gauss a gente tem isso, né? Então, na verdade, eu não preciso desenhar os outros, porque os outros todos vai estar lá no infinito, eu não vou usar, né? A única que eu vou usar é essa de baixo. E nessa de baixo, o campo elétrico sempre está para fora, né? O vetor normal sempre está para fora, desculpa. Então o vetor normal é aquele que está para fora da caixa, que contém a carga. Então isso significa que N aí é igual a menos Z. Como a carga está na parte de cima, então quer dizer que então quer dizer que a gente está trabalhando na face de baixo. Logo, o N está para baixo, logo ele é igual a menos Z chapéu, né? Onde o Z chapéu a gente sabe que é o versor que está para cima. Então, eu posso escrever que isso daqui tudo, posso repetir. Isso aqui é igual a menos Z. Menos Z chapéu. Bom, a gente sabe que quando eu faço esse produto aqui, escalar, ele é quem? Vai ficar menos Z chapéu, escalar, aí derivada de GD com relação a x, né, vezes x chapéu, mais derivada. Eu não vou colocar aqui, eu vou escrever naquela forma assim, ó. Aqui porque estamos componente x, componente y, componente z. Para ocupar menos espaço. E a gente sabe que vai ficar escalar com esse aqui dá 0, escalar com esse dá 0 e escalar com esse aqui dá 1. Então, né, o que sobra é que a derivada da função de Green na direção n', ela vai ser r, função de Green, a derivada da função de Green em n', nem precisa colocar isso aqui, a gente sabe qual é o argumento, né? Ele vai ser igual a menos derivada da função de Green com relação a z. Então, para substituir aqui, é só fazer a derivada com relação a z e trocar o sinal. Quem é a derivada de GD com relação a z? Vai ser a derivada com relação a z', no caso, né? Deixa eu ajeitar aqui, z'. Quem vai ser? Aí eu tenho que colocar quem é o GD, né? A gente já obteve, né? Então, deixa eu
Vou tentar levar mais para cima para ver se eu consigo encaixar aqui ainda. Vai ser um pouco mais para cima. Vou levar esse aqui um pouco mais para cima. Vou levar isso aqui mais para cima. E aí, por fim, eu fico com isso daqui. Onde quem é a derivada? Quem é essa derivada é aqui. Certo? Vamos lá. Essa derivada aí, quem é essa função de Green aqui? Essa função de Green a gente já calculou, né? Tá aqui, ó. Vou levar para lá e dar uma encolhida nisso, né? Então copia. Aqui eu colo. Só que eu dou uma encolhida aqui, né? Aqui é um. Aqui eu vou encolher mais um pouco. Para ver se cabe aqui. Cabe. Então deve estar aqui. Pronto. É isso aqui, ó. E agora é só fazer essa derivada com relação a isso aí, né? Ora, eu vou reescrever, né? Isso aqui o que é? Ó? É isso daqui tudo. Como foi para cima, o expoente troca de sinal, né? Ele estava a meio, então ele fica a menos meio. Que é a mesma coisa. Eu posso escrever isso aqui, tirando essa raiz, levando isso aqui para cima, colocando menos meio, levado a menos meio. Aí, como for para cima, eu troco o sinal. E agora eu posso fazer essa derivada. Então a derivada de GD com relação a Z' vai ser igual, derivando esse primeiro, o que vai dar? Vai dar menos meio x menos x', né, ao quadrado, repete tudo, né? Mais y menos y' ao quadrado, mais z menos z' ao quadrado, isso elevado a menos meio menos 1 menos 3 sobre 2. Depois eu derivo o argumento, né? Estou derivando em relação a z, derivando isso aqui da zero, né? Isso aqui é uma constante quando eu estou derivando em relação a z', né? E derivando isso daqui vai dar o que? 2z menos z', certo? Vezes, deriva aqui mais uma vez em relação a z', dá menos 1. Né? Mas o outro dá exatamente a mesma coisa, né? A diferença é que no outro não vai ter, como vai ser mais aqui, aí aqui vai ser mais, não precisa colocar, né? Então percebe que o outro é exatamente a mesma coisa, idêntico, né? Posso deixar esse meio multiplicando, bom, o meio está multiplicando aqui. Na verdade faltou fechar aqui, né? Aqui é elevado a 3 sobre 2 e faltou fechar aqui. Ok, isso tudo aqui é exatamente igual ao outro. Tudo igual, né? Não vai mudar nada. Bom, só tem uma diferença, né? Não vai caber aqui. Deixa eu apagar lá, deixa eu levar isso tudo para outra linha, para outra página, aliás. E aí a gente tem o seguinte, só que tem que ver que tem um menos aqui, né? Então basicamente vai mudar que tem um menos aqui, e quando derivar não vai aparecer esse menos 1, o resto tudo é igual, né? E aqui também é mais. Então são essas três coisas que mudam só. O resto é idêntico. Então isso aqui, três coisas que vão mudar só, né? Então a expressão, como ela é muito parecida, né? Só muda
que aqui em vez de menos é mais, e em vez de menos na frente tem um mais na frente, em vez de um mais tem um menos. Quando com o menos do menos meio que passa multiplicando, fica mais. E aqui também é mais, logo a derivada aqui não tem isso daqui. Então pronto, agora já está certinho, né? Ok. E aqui a gente pode simplificar, né? 2 corta com 2, 2 corta com 2. E eu posso, obviamente, ter o mesmo denominador, né? Então o denominador é o mesmo, que é quem? É x menos x' ao quadrado. Na verdade não é o mesmo denominador, né? Porque um é menos, o outro é mais. Ok? Mas de qualquer forma, a gente vai fazer essa avaliação na superfície, né? Então, como a gente vai fazer essa avaliação na superfície, ok, mas a gente vai avaliar na superfície, né? Então, na superfície, o z', na superfície, o z' é zero, né? É justamente o plano. Então, aí vai ficar igual, né? Porque como eu não vou ter mais o z', vai ficar o quê? X menos x' ao quadrado, mais y menos y' ao quadrado, mais z ao quadrado, isso tudo elevado a 3 sobre 2. E aí sim, lá em cima vai ficar o quê? Num sobra em cima isso aqui menos vezes menos, vai dar mais, né? Então vai dar z menos z', e o outro vai ficar z mais z'. Então a gente tem que cortar aqui e a gente tem 2z. A gente tem que a derivada disso aqui, quando z' é zero, que no caso é a superfície, que é a superfície S, né? Nosso contorno. Então isso vai dar sobre, vai ficar 2z vezes x menos x' ao quadrado, y menos y' ao quadrado, z menos, ou não tem mais z' agora, é z ao quadrado elevado a 3 sobre 2. Ok, então uma coisa já foi, né? A gente já... o que a gente ia precisar para fazer? A gente ia precisar disso aqui, já foi. O que mais que a gente precisa ter? Para calcular a solução particular, a gente precisa do termo de fonte. Para calcular a solução particular, a gente precisa do termo de fonte. Então, como é que ficaria nesse caso? Vou voltar lá no problema, vou copiar de novo aqui o enunciado. O enunciado é isso aqui, né? Hoje aqui a gente tem um potencial constante, né? Aqui a gente tem um potencial, pegar um potencial zero constante, né? Porque lembra que o condutor é uma equipotencial, né? Então, todos os pontos do condutor estão no mesmo potencial. Bom, isso aqui é bem simples, a gente já viu que quem é a densidade de carga, né? Eu vou colocar logo o linha aqui, né? Porque a gente vai colocar, não esquecer de quando a gente for colocar na equação. Ele vai ser o que? É a carga, né? Quando é uma carga pontual, vezes o delta. No caso, ele está em zero em x, a carga está em zero em y
e ela está na posição D em Z. E agora, então já tenho tanto a intensidade de carga que eu vou precisar para calcular a solução particular, né? E tem isso aqui que eu vou precisar para a solução da homogênea. Então, vamos aqui fazer alguns cálculos, né? Bom, então vamos pegar essa equação aqui e tentar desenvolver, né? Fazer primeiro essa daqui. Ok? Que vai ser a nossa solução da solução homogênea, né? Então, aqui a solução homogênea vai ser isso daqui. Bom, tudo que a gente vai usar é em S, né? Bom, em S a gente sabe que isso aqui vale quanto? É um potencial constante, zero, que é o potencial na superfície. E isso daqui a gente acabou de calcular, né? É isso daqui. Na superfície ele vale isso, né? Então eu posso escrever que isso aqui é 1 sobre 4π. Isso aqui pode ir para fora, né? Porque ele é constante. E ele vale zero, que é o potencial na superfície do condutor. Eu estou integrando, estou fazendo tudo na superfície S, né? Então, na superfície S o valor dele é constante. Continuo integrando a superfície. Então, vou ter uma integral de superfície. E aqui em cima é isso daqui, né? Que é essa expressão aqui. Então, vou copiar. Aqui eu vou colar. Eu vou espremer bastante para ver se cabe aqui em cima. Eu vou trazer isso daqui para cá. Vou trazer isso aqui. Não vai caber, né? Deixa eu espremer isso aqui mais um pouco. Vamos ver se já cabe. Pronto. Deu, né? E agora a gente precisa resolver isso aí, que é a solução homogênea. Uma coisa que eu já poderia ter feito é quem é ds' linha, né? Se eu pegar aqui nessa superfície, quem é o ds' linha aqui? Eu vou ter aqui um dy' linha e um dx'. Então ds' é dx' vezes dy'. Ok? E aí fica mais fácil a gente resolver esse problema se a gente fizer uma mudança de variáveis. Mudança de variáveis. E essas mudanças de variáveis são fazer x' igual a x menos r' cosseno de φ. Vou passar para coordenadas polares, né? y' igual a y menos r' seno de φ'. E aí eu vou calcular o jacobiano da transformação. Então, esse jacobiano para transformar para nova coordenada, né? É esse daqui. E aí a gente tem que ser a derivada de x' com relação a r', né? Aqui a derivada de x' com relação a φ'. Aqui a derivada de y' com relação a r'. E a derivada de y' com relação a φ'. Ou seja, derivo primeiro esse aqui com relação a esses dois, depois esse com relação a esses dois. E aí eu tenho, fazendo essas derivadas, né? Então, derivando x' com relação
a R', claramente, isso dá o quê? Menos cosseno de φ'. Derivando x' com relação a φ, isso claramente vai dar R' seno de φ', né? Derivada do seno, derivada do cosseno menos seno, com menos daqui dá mais. E aí eu tenho, derivando esse daqui com relação a R', a gente tem menos seno de φ'. E derivando esse daqui com relação a φ', né? Derivado do seno é cosseno, então não troca o sinal, continua menos R' cosseno de φ'. Ok, isso daí é igual a R' cosseno ao quadrado de φ', né? Multiplicando aqui, menos com menos vai dar mais, né? R' cosseno ao quadrado de φ'. Menos, e aí faz aqui. Só que só tem um menos, então vai ficar menos com menos mais. R' vezes seno ao quadrado. De tal maneira que eu vou ter R' vezes seno ao quadrado de φ' mais cosseno ao quadrado de φ', que é igual a 1. Então isso aqui vai ser igual a R'. E aí a gente tem que dx', dy' é igual a R' dr', né, dφ', né? Que lembra que tem que multiplicar, para obter a velha, eu tenho que pegar esse jacobiano de transformação e multiplicar por isso aqui, né? A fórmula geral, né, quando eu faço mudança de variáveis, é que eu tenho que se eu quero trocar de R para φ, eu multiplico por isso aqui, né? Então aqui seria dr' dφ'. Então vai dar R' dr' dφ', porque isso aqui é R'. Então no lugar de dx dy eu substituo por isso aqui. Então a gente tem, não sei se vocês deveriam saber, né? Você já fez esse cálculo 2, né? Então nem precisaria ter feito esse cálculo, na verdade, né? Um cálculo bem batido, né? Você já deve ter feito isso aí umas 1000 vezes, né? Mas tudo bem, a gente faz aqui, a gente revisa também tabuada de vez em quando, né? E aí a gente tem o seguinte, a gente vai ter isso, e aí aqui vai ser o que? Vai ser R', dr' dφ'. Uma coisa que eu já poderia ter feito era passar esse 2e para fora, né? Porque eu estou derivando em relação a R e φ. Mesmo naquela hora eu estava derivando em relação a x e y. Então esse z pode ir para fora, já poderia ter ido, né? Então aqui eu já vou colocar ele fora, né? Ele não precisa estar mais aqui dentro, né? Tanto faz se é x ou y ou r, φ. De qualquer forma, nenhuma dessas variáveis de integração é z. Então ele vem para fora, 2z. Agora, aqui eu posso fazer um outro passo, né? Posso fazer um outro passo aqui, que é o seguinte. Eu posso separar essas integrações, né? Porque não tem, nada aqui tem dφ, ó. Nada aqui tem dφ. Então esse dφ eu posso simplesmente fazer separado, independente, né? Integral de dφ', eu nem vou fazer, né? Você já fez isso aqui 1000 vezes, né? Integral de dφ', todo mundo sabe que é de 0 a π. Essa conta você fez 1000 vezes, né, ao longo do curso. Dá 2π. De tal maneira que você tem aqui, vou escrever para fazer tudo com calma, né? Não vou ficar pulando o passo, vou fazer passo por passo. Você vai pular passo, a gente acaba se atrapalhando e errando, né? Então, vai ter um 2π aqui, né? Então aqui tem um 2π. Então vou ter 2 vezes 2π é 4π, corta aqui.
Então fica Z φ0, né? O que eu esqueci um sinal aqui, não foi? Se a gente for olhar a equação, aqui não tem sinal. Na verdade, eu não coloquei. Será que eu esqueci de colocar o sinal aqui? Também está errado, né? Vamos ver aqui desde o começo. Aqui tá mais, ó. Mas aí eu copiei essa equação daqui, né? Aqui, desde o começo eu fiz errado, né? A identidade aqui é menos, ó. Então você tem que voltar lá, né? E fazer tudo aqui, ó. Aqui é menos. Aqui é menos, né? Aqui é a identidade lá. Você errou o negócio, já vai errando tudo. Aqui é menos. Aqui é menos. Vamos ver onde mais está errado. Aqui é menos. Aqui é menos. Bom, basicamente é isso, né? Então, como é menos, o problema de Dirichlet vai ficar exatamente o segundo termo, né? Que é negativo. Então aqui tem menos também. Que é menos 1 sobre 4π. Ok? Então foi acumulando os erros aqui, né? Ok. Mas é só aí, né? Então aqui tem um menos aqui nessa expressão, né? Vamos deslocar isso aqui mais para cá. Eu coloco um menos aqui. Ok. Então aqui a solução da homogênea tem um menos aqui. Então aqui tem um menos. A solução da homogênea é isso, né? A solução da homogênea, tá certo. Então, na verdade, que tem um menos. Ok. Bom, quando vocês forem fazer os cálculos lá, vocês vão ver, né? Vou colocar nas erratas depois, que tá errada a expressão, tá? Ok. Então tem o menos e aqui por último também tem o menos. E agora tá certo. Inclusive eu vou jogar esse menos aqui para dentro. Bom,
Aqui eu também não vou deduzir mais, né? Isso aqui eu só vou mostrar o seguinte, ó. Se eu derivar, se eu faço o diferencial, considerando que a variável é R', se eu faço o diferencial de 1 sobre R' ao quadrado mais Z ao quadrado elevado a meio, o que isso vai dar? Isso aí é a mesma coisa que o quê? Que o diferencial de R' ao quadrado mais Z ao quadrado elevado a menos meio. Então isso vai ser igual a menos meio R' ao quadrado mais Z ao quadrado menos meio, menos 1, menos 3 sobre 2. E derivando isso aqui com relação a R', isso é igual a 2 R' e o diferencial de R', que é a nossa variável, né? Então aqui vai cortar, isso é igual a menos R' de R' sobre R' ao quadrado mais Z ao quadrado elevado a menos 3 sobre 2. Ok, então a gente constata que... Ah, sim, eu esqueci de alterar aqui, né? Eu poderia ter alterado. Quem é isso daqui? Obviamente que é R' ao quadrado. Basta ver essas definições que a gente usou aqui, ó. Né? Então daqui a gente conclui que x' menos x, ou x menos x', tanto faz, né? Porque vai estar ao quadrado, então, ou melhor, isso aqui é ao quadrado, né? Pronto, x menos x' ao quadrado mais y menos y ao quadrado, só você fazer aí, ó. Vai ficar o quê? Vai ficar R' ao quadrado, cosseno ao quadrado de φ, mais R' ao quadrado, seno ao quadrado de φ, e isso vai ser igual a R quadrado, R' ao quadrado, vezes cosseno ao quadrado de φ, mais seno ao quadrado de φ, que é igual a 1. Então vai dar R' ao quadrado. Então, todo esse termo aqui, ele é R' ao quadrado, né? A gente tinha ajeitado aqui. Então, isso aqui tudo é R' ao quadrado. Isso aqui tudo é R' ao quadrado. E aí, comparando essas expressões, né, eu vejo que isso daqui é exatamente isso daqui, né? Então, significa que a integral é isso daqui, né? Então a solução da homogênea, ela vai ser o potencial zero integral, né? Agora, só tem uma integral, desculpa, de R' indo de 0 até infinito, que eu estou integrando o plano inteiro. Para pegar o plano todo, né, eu tenho que fazer o raio para o infinito. Então, essa integral, né, vai ser igual a quê? 1 sobre R' ao quadrado mais Z elevado a meio, isso de 0 até infinito. No infinito, isso vai dar 0, né? Antes de terminar, eu já vi que eu cometi outro erro aqui, né? É assim, não tem jeito, isso aqui é muito trabalho, né? A gente acaba esquecendo alguma coisa, um sinalzinho aqui, outro ali, né? Esse cara daqui, ó, eu coloquei como sendo isso aqui. Só que na verdade, ó, faltou uma coisa aqui, né? Porque eu não vou colocar derivado com relação a n, né? Eu vou colocar com relação a z'. Eu vou colocar derivado com relação a n, né?
E essa derivada com relação a n, isso que faltou colocar. É menos a derivada de GD com relação a Z'. Então, faltou um menos aqui. Então, tem um menos é a integral. Aí vai dar um menos aqui, vai dar um menos aqui. Já vou deixar esse menos aqui, então não preciso mais pegar o menos que estava aqui fora. O menos de fora vai continuar. Então, agora eu vou ter, na verdade, menos o potencial na superfície. Então, o potencial tem que fazer com muita calma, né? O potencial então aqui vai ficar o quê? O final menos o inicial. No final vai dar zero, né? Aqui vai ter infinito aqui embaixo, dá zero. Menos o inicial, que é quando aqui vai dar zero, é 1 sobre Z', raiz de 1 sobre... Opa, aqui é o quadrado, né? Então, raiz de Z' ao quadrado. Só que isso aí vai dar Z', porque Z' é positivo, né? Ok? Z', vai dar Z, né? Que ele é positivo. Só que aqui fora faltou ainda esse Z aqui, né? Então tem esse Z ali, que vai continuar aqui, né? Então isso aqui vai ser menos o potencial na superfície vezes Z, vezes 1 sobre Z, que é igual a menos o... que é igual a... porque vai dar menos também, né? Então menos com menos, vai dar menos 1 sobre Z. Aí vai cortar esses dois aqui. Estou toda hora esquecendo o sinal. Então ele dá o potencial na superfície do condutor. Então a solução da homogênea é o potencial na superfície do condutor. Ok. E aí a gente vai ter o seguinte. E agora falta a solução particular. E a solução particular é a integral de volume de GD R, R' e ρr. E aí a gente já viu que isso é integral de volume, né, da função de Green ok, GDR R' vezes isso daqui, né? Bom, vou fazer o que era a função de Green, vamos pegar lá. A função de Green a gente já calculou, né? A função de Green é isso daqui, ó. Então isso aqui que é a função de Green nesse exemplo, né? Então vou colocar, vou deslocar isso para cá, dá uma deslocada, eu vou ter isso aqui multiplicado por isso aqui. Quem é isso daí? Isso daí a gente viu, a gente calculou já, né? Tá aqui, ó. E aí eu vou trazer isso aqui bem pra cá, trazer isso pra cá. Ok. E aí
essa integral, agora é integral de volume, não é mais superfície, né? E aí, o que esse cara vai fazer é trocar x' por zero, y' por zero e z' por d. Então, isso aqui vai ser 0, 0, aqui vai ser d, aqui vai ser d, aqui vai ser 0, aqui vai ser 0. Então, a gente vai ter que... É isso que ele vai fazer, na verdade, né? Então, ele só faz trocar esses valores, né? E aí ele mata a integral. O que vem para fora e o que sobra dentro? Sobra 1 sobre raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado mais z menos d ao quadrado raiz menos 1 sobre raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado mais z mais d ao quadrado. E aí a gente tem que o potencial total, né, em R é o potencial, tem duas partes, homogênea, né, que é o potencial na superfície, S, né, na fronteira, na condição de contorno, né? Isso aqui a gente repete, ó. Isso aqui. Vou copiar, vou colar, não vai caber aqui, então vou dar uma encolhida. Agora que já foi aqui, vai dar para aumentar. Dá para aumentar um pouco. Ok, então a gente chega aí, esse aqui é o potencial produzido, né? E obviamente que ele tem que dar, ele deu o mesmo resultado que a gente obteve lá com o método das imagens, né? Então, se a gente voltar para o método das imagens, né? Volto aqui para o método das imagens. Esse foi o exemplo, o primeiro exemplo que a gente fez, né? Eu estou em Laplace já, eu passei muito. Cadê? Já passei aqui, já passei batido, há muito tempo. Aqui, solução da equação de Poisson, né? Não, aqui é Poisson. Ah, método das imagens, não está aqui, método das imagens. É lá no começo, não cheguei não. Esse daqui é a solução da equação de Laplace. Foi a primeira coisa que a gente viu nesse capítulo. Eu estou perdido aqui, deixa eu ver. Foi esse aqui, né? Cadê o potencial? Ok, exatamente a mesma coisa, né? Essa expressão aqui, ó, né? Basta você lembrar que o que?
esse ρ aqui ao quadrado é x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, essa aqui é essa mesma expressão. A gente chegou exatamente no mesmo potencial, ok? Aí vocês dizem, mas não tem o φ0 lá. É porque lá a gente considerou o potencial, a gente aterrou o condutor. Se a gente aterrar o condutor aqui, o potencial dele vai ser 0. Aí vai dar exatamente o mesmo resultado, ok? Então, vai dar o mesmo resultado. Então, vou colocar esse comentário. Se aterrarmos S, teremos isso aqui igual a 0, né? E a solução vai ser exatamente isso aqui, que é igual exatamente a mesma solução que a gente teve lá, né? E teremos que o potencial vai ser isso aqui, exatamente, né? A solução que a gente encontrou com o método das imagens. Exatamente o que encontramos com o método das imagens. A diferença é que o método das imagens você só pode usar em situações específicas onde você pode aproveitar a simetria de um problema, não é um método geral. Nem sempre é possível usar o método das imagens. E o método das funções de Green é um método geral, você pode usar em qualquer caso, né? Só que isso aqui tudo, obviamente, a gente está calculando, né, para z maior do que 0, né? Desde o começo a gente está fazendo isso, né? E agora, para z menor do que ou igual a 0. E aí a gente vai voltar lá na solução, né? De novo, lá para aquela equação inicial. Que é a solução geral, né? Que é a solução geral da equação do problema de Dirichlet, né? Solução geral do problema de Dirichlet é esse aqui. Então a gente vai fazer isso aqui agora. Para z menor que 0, temos... Bom, isso aqui não é para z menor que 0, isso aqui é para qualquer situação, né? A gente tem isso aqui, a solução geral. Agora, o que acontece de especial em z menor do que 0? Bom, essa parte não vai mudar. Não influencia em nada aqui. É porque isso aqui é calculado em S. Isso, esse termo é calculado em S. Portanto, não é alterado, né? Ele está na fronteira, né? Então não tem esse negócio de valer em cima, valer embaixo, né? Alterado. Ele é o mesmo resultado. Então ele é igual ao potencial do condutor. A solução da homogênea. Agora, esse termo aqui, esse sim, ele é modificado, né? Menos. Aí é mais, né? Confuso isso. Deixa eu ver aqui. É mais. Tá menos lá.
Deixa eu voltar aqui. É mais, não é menos. Engraçado que eu fiz certo ali. Aqui é mais, né? Já que ver esse menos. É mais, né? A gente fez isso aqui. É a solução particular, né? Cadê a solução particular? Tá aqui, ó. É mais. Opa, não é a solução aqui. Cadê a solução particular? Tá aqui, né? É mais. Então, não sei de onde que precisa esse menos aí. Tem que olhar. A gente vai... na hora de colocar o mais, a gente coloca o menos. Na hora de colocar o menos, a gente coloca o mais. Não tem sentido, né? Na hora de passar, a gente passa... Na hora de passar do copiar de uma linha para outra, a gente passa trocado. Né? Se você acompanhar com calma, for anotando tudo, você não vai errar esses sinais, tá? Que é que eu estou concentrado na explicação, às vezes eu vou passar de um passo para o outro, eu acabo trocando os sinais aqui. Então aqui é um mais. Eu não sei porque apagou lá, não sei o que apagou lá. Mas aqui é um mais, ok? Só que nesse caso, o que vai acontecer? Todo lugar está certo, só lá na equação que estava errado. Estranho. Aqui bom, não há cargas em z menor do que ou igual a zero, né? Isso significa que o quê? Essa densidade de carga aqui é igual a zero. Então, isso aqui é identicamente nulo embaixo. Então, a integral é igual a zero. Então, isso aqui é zero. De tal maneira que, qual é o resultado? Que na parte de baixo, o potencial ele é igual a zero. Você poderia fazer essa previsão, lembrando só o seguinte, ó. Eu posso também pensar na parte de baixo como uma caixa, como a gente pensou naquela hora, né? Uma caixa aqui embaixo infinita. E essa caixa que está aqui embaixo, todas as paredes vão para o infinito, menos essa daqui, né? Então é o mesmo raciocínio. Todas as paredes vão para o infinito. A única parede que não vai para o infinito, né? Todas as paredes tendem ao infinito, né? Menos essa parede daqui de cima. Só que nesse caso, o que muda lá com relação àquele outro caso? Não sei o que está dançando. Tá. O que vai mudar? Não tem carga aqui dentro, né? Então aqui na verdade é um problema homogêneo. Isso aqui é igual a zero. Como é o problema homogêneo, qual é a solução do problema homogêneo? Se a fronteira é constante, em todo o meio o potencial é o mesmo, que é igual ao potencial da fronteira. É uma das propriedades das soluções harmônicas. Então, aqui é o potencial na fronteira, né? Não é igual a zero, que é o potencial na fronteira. Então significa que na parte de baixo o potencial ele é constante, ok? Embaixo poderia ser embaixo temos a solução da equação de Laplace, é homogênea.
nesse caso, se o potencial da fronteira for constante, como nós vimos anteriormente, né, todo o volume está no mesmo potencial. Foi o que a gente concluiu. Inclusive, se a gente aterrar, né, e esse potencial for zero, toda a parte de baixo vai estar no potencial zero. E é isso. Então, com isso a gente termina esse nosso exemplo de cálculo de um problema de Dirichlet, né? Resolvendo o método das funções de degree, ok? E é isso.